Fala galera, estou iniciando aqui mais um vídeo no canal Experiências da Nath. E galera, você que é novo aqui, não esquece de deixar teu joinha, não esquece galera de se inscrever aqui no canal e também não esquece de compartilhar, né, que Deus possa usar você aí grandemente. Às vezes eu falo pra vocês que essa palavra ela não vai falar nada com você, mas alguém que você conhece, né, aí você começa a assistir o vídeo e daí você lembra de alguém. Eu quero falar pra você que às vezes é Deus colocando essa pessoa no seu coração para você compartilhar com essa pessoa, para que essa mensagem chegue até ela, porque ela tá precisando ouvir uma mensagem do Senhor, né? Então que Deus possa te usar, que Deus possa trabalhar aí na sua vida. E galera, o tema de hoje, do vídeo de hoje é: há sempre um recomeço. Sempre haverá um recomeço para a sua vida, para a minha vida. Deus sempre tá dando uma oportunidade para a gente recomeçar. E galera, eu sou tão grata a Deus, mas tão grata a Deus por causa disso, por causa dessa palavra que Ele colocou ao meu coração para estar trazendo aqui para vocês. Porque quantas vezes a gente, por pecar, ou por se desviar dos caminhos dele, ou por fazer algo que não agrade ao Senhor, a gente se sente tão culpada, que a gente não é, a gente acha que a gente não é mais digna de Deus. Sabe, quando eu me desviei dos caminhos do Senhor, quando eu fui voltar, eu confesso para vocês que foi uma dificuldade imensa para mim orar. Foi uma dificuldade imensa estar na presença de Deus, porque eu achava que eu não era mais digna de estar na presença de Deus. Esse medo, essa culpa, ela tenta invadir o nosso coração e paralisar aquilo que Deus ele quer começar a fazer em nossas vidas, quer liberar sobre as nossas vidas a graça do Senhor. Então, esse medo ele quer paralisar. Ele quer fazer com que a gente entenda que nós não somos mais dignas, né? Que a gente pecou, que a gente errou. Então, quem somos nós para querer retornar à casa do Pai, para querer tomar de volta aquilo que um dia Deus lançou sobre as nossas vidas? E a gente não é mais digna disso, porque a gente deixou Deus triste. Realmente, a gente deixou Deus triste. A gente não deveria ter pegado esse caminho, mas Deus ele traz a gente de volta, porque Deus ele sempre dá uma oportunidade para gente recomeçar do zero. Quantas vezes Deus leva a gente no fundo do poço para mostrar para gente que estamos errados, para dizer assim, ei, há um recomeço, sabe? Então, o que eu mais sou apaixonada em Deus é isso. É que Deus, ele sempre tá dando oportunidade pra gente recomeçar do zero, sabe? Então, assim, Deus sempre tá falando pra você, a esperança, a esperança. Enquanto Jesus não descer aqui na terra, enquanto as trombetas ainda não tocarem, ainda há esperança. Mas vai chegar um tempo que não vai ter mais essa oportunidade. Então, se Deus tá fazendo você chegar aqui nesse vídeo, cair de paraquedas aqui, ouvir essa palavra que tá falando para você, há um recomeço, há uma oportunidade de você recomeçar. Comece a me buscar, comece a se derramar na minha presença, que todo medo, toda depressão, toda ansiedade caia por terra, que toda dúvida, porque a dúvida ela começa a vir na nossa mente, começa a invadir o nosso coração e ela começa criando um medo dentro da gente e começa a paralisar aquilo que Deus quer fazer, sabe? E a gente começa a se culpar, começa a achar que não somos dignos da presença de Deus, que não somos dignos do Senhor. E às vezes não, né? Não basta só essa culpa, não basta só a nossa mente nos acusando, ainda se levanta um ou dois ou três ou quatro e tá ali apontando o dedo para você, querendo mostrar para você que você não é mais digna de estar na presença de Deus, e Deus está falando para você, ei, há um recomeço. E quando Deus ele lança uma palavra sobre a sua vida, quando Deus ele lança uma promessa sobre a sua vida, ninguém impedirá. Ninguém impedirá. Agindo Deus, quem pode impedir? Quem pode impedir o que Deus vai fazer na sua vida? Ninguém. Não há demônios, não há poder oculto nenhum, não há palavra de maldição que possa ser lançada sobre a sua vida, que vai impedir aquilo que Deus ele te escolheu para viver, aquilo que Deus te chamou para viver. Então, assim,
Só se você começar a dar ouvido a essas coisas. Então, quando a gente começa a dar ouvidos a essas coisas, a gente começa a paralisar aquilo que Deus nos chamou para viver. E olha só o que a palavra de Deus fala sobre isso. Em Isaías 43, no versículo 13, que fala: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Deus é o tempo todo. Eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Então, ninguém vai te livrar das mãos do Senhor. Eu sempre falo, quando Deus ele quer nos pegar, quando Deus ele quer nos tratar, não adianta nem correr para debaixo da cama. Não adianta, porque Deus ele vai te tratar, sabe? Das mãos dos nossos inimigos, das mãos de todo o mal desse mundo, Deus ele tá nos guardando. Mas quando Deus ele quer nos tratar, e agindo Deus, ninguém pode impedir o agir do Senhor sobre as nossas vidas. Então, quando Deus ele quer trabalhar algo, quando ele quer fazer algo nas nossas vidas, ninguém pode impedir aquilo que Deus começou a fazer, sabe? Então, assim, eu quero até compartilhar com vocês algo que me aconteceu essa semana, que pensa, galera, numa semana difícil foi para mim essa semana passada, agora que se passou. Graças a Deus acabou. Na terça-feira, quando eu tava levando a minha bebê pra creche, eu vou com meu esposo até no trabalho dele. De lá, eu pego a minha bebê e levo até na creche. Aí tem que andar um pouco. E quando eu tava indo com a minha bebê, minha mochila do trabalho, a mochila dela da creche, a minha bebê no colo, eu tava andando na rua e tinha uma calçada que tava um pouco... Tava quebrado, né? Na rua você sabe como é que é, né? Tem umas calçadas que às vezes tá quebrada. E eu acabei pisando meio em falso naquela calçada. E quando eu pisei, o meu pé revelou. E eu me desequilibrei e fui com tudo no chão. Eu caí, me esborrachei no chão, como se diz o ditado. Só que o que mais me doeu não foi eu ter caído, não foi eu ter ralado meu joelho, não foi. Porque eu me conheço, se eu tivesse caído sozinha, eu ia levantar dali, eu ia, né, se eu não tivesse me machucado grave, eu ia dar risada da situação, porque eu me conheço, eu sei que eu sou assim, eu ia dar risada da situação, mas eu estava com a minha bebê no colo, sabe? E ela bateu a cabecinha no chão, eu não consegui. Gente, eu tentei de todas as formas me equilibrar, eu tentei de todas as formas, eu não consegui, porque eu tava com mochila, eu tava com ela, e eu fui pro chão. Até fiquei aquela semana toda com muita dor no meu braço, porque eu tentei apoiar o máximo que eu pude ela no meu braço e eu não consegui. E, gente, eu me levantei tão mal, tão mal, tão mal. O meu esposo viu de lá porque ele, graças a Deus, assim, Deus faz as coisas que a gente não consegue entender, né? Ele tinha voltado no carro para pegar uma ferramenta e quando ele olhou lá, ele me viu no chão e ele saiu correndo lá para me ajudar. E eu comecei a chorar e pedir para ele, olhei a cabeça da minha bebê, eu falei, me leva para o hospital porque eu fiquei muito nervosa, muito nervosa. E a minha reação foi levar ela para o hospital porque como ela tinha batido a cabeça, eu corri pro hospital com ela, né? Mas ela até então ela só chorava porque ela também tomou um susto grande e ela chorava bastante. E eu levei ela pro. A gente levou ela pro hospital e o meu esposo voltou a trabalhar e eu fiquei no hospital com ela. E ela foi atendida, tudo. Ela ficou em observação lá no hospital, né? Tem que ficar mais umas 6 horas ou mais, né? Dependendo. Então ela ficou ali, a gente ficou quase o dia todo lá no hospital. Mas eu chorava muito, eu abraçava ela e eu pedia muito desculpa pra ela, sabe? Porque eu não conseguia, eu me senti incapaz naquele momento. Eu me senti assim, sabe? A gente não consegue proteger os nossos filhos, sabe? Essa é a grande realidade. E eu sou aquela mãe super protetora. Então, assim, eu me senti muito mal, porque eu, sabe, caiu comigo, eu não pude proteger ela, eu não pude, sabe, cuidar da minha bebê, eu me senti muito mal naquele momento. E eu acho que a médica do hospital percebeu que eu tava muito nervosa, eu fiquei muito nervosa, gente, vocês não fazem ideia. E até veio uma psicóloga no hospital conversar comigo para me acalmar, porque eu tava muito nervosa. Até
agradeço muito o atendimento que eu tive ali no hospital, todo mundo muito carinhoso, muito cuidadoso, assim, né? E, e a psicóloga veio conversar comigo, falou que não era minha culpa, que isso acontece, né? Tá. E aquilo foi assim, foi me acalmando. Claro que eu também já estava orando, pedi oração para nos grupos de orações que eu tenho para me acalmar, para conseguir, né, me acalmar. E, e, e olha só o que aconteceu, né? Eu caí, era 7 horas. Quando foi 7h59, o meu esposo também levou um tombo no trabalho. Ele caiu também, para ver como o inimigo tava furioso com a gente essa semana passada. Mas nada pode abalar aquele que Deus escolhe, nada pode atingir aquele que Deus escolhe. O inimigo pode até tentar, mas Deus, ele é maravilhoso e ele nos guarda, ele nos protege o tempo todo, sabe? Eu agradeço muito a Deus por esse livramento que Deus deu para mim e para o meu esposo. O meu marido ralou bastante a perna dele, a unha dele também ficou machucada. Então, assim, ele acabou se machucando mais que eu, sabe? E minha bebê, graças a Deus, ela não se machucou nada, assim, né? Só bateu a cabecinha, mas não foi nada grave, tá tudo bem com ela, graças a Deus. E assim, mas o que eu quero passar aqui para vocês, né? É que assim, na hora me deu um medo que vocês não fazem ideia, um medo, uma insegurança. E eu confesso para vocês que aquele medo durou a semana toda. Eu fiquei muito mal a semana toda. E assim, eu orei muito, 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 muito para que Deus ele viesse tirar todo o medo do meu coração. Todo o medo do meu coração, sabe? E E quando foi na sexta-feira, porque assim, aconteceu na terça e meu esposo ficou me levando até na quinta-feira, ele me levou quase em frente à creche. Então eu não precisei andar muito, eu não tive que passar pelo o trajeto, né? Então eu não sabia que a minha bebê também estava assim com medo. E quando foi na sexta-feira, a gente saiu atrasado de casa, tudo, ele me deixou lá onde ele me deixava antes, né? E onde ele me costuma deixar. E eu tive que ir caminhando com a minha bebê. Só que eu saí tão mal, só que eu não queria falar pra ele que eu não queria ficar ali, eu queria que ele me levasse lá, porque eu estava com medo de passar naquela, né, fazer aquele trajeto de novo, eu estava com muito medo. Eu fiquei muito nervosa, sabe? E só que eu não quis falar pra ele. E a minha bebê, eu percebi que quando eu tirei ela da cadeirinha, ela não queria sair do carro, ela não queria sair do carro. E eu não estava entendendo, eu achei que ela não queria ir pra creche. E quando eu peguei ela no colo, falei, vamos, meu amor, nós já estamos atrasada. Eu com muito medo, mas eu queria demonstrar confiança. Eu queria mostrar que eu, né, nada me abalou, tava super bem. E eu peguei minha bebê e fui. Só que a minha bebê, quando estava chegando perto, minha bebê começou a chorar e começou a falar: Nós não vamos cair, mamãe, nós não vamos cair, mamãe. E eu confesso pra vocês que eu comecei a chorar, porque assim, eu já estava mal, mas eu não sabia que ela também tinha ficado mal, entende? Ela ficou com medo. E por mais que eu estava com medo, eu tinha que mostrar força para minha bebê. E daí eu não passei por lá porque ela ficou muito nervosa, eu tive que mudar o caminho, né? Atravessar a rua em outro lugar. E ela pegou e chorando, ela ficou muito abalada, sabe? Uma criança de 2 anos ficou abalada porque caiu naquele lugar. E eu fui conversando com ela, eu falei, não, Ana, a gente não vai cair. Papai do céu não vai deixar mais a gente cair. Papai do céu tá cuidando de você, meu amor. E eu fui conversando com ela até na creche, e ela foi se acalmando. E a importância da gente mostrar para os nossos filhos que Deus cuida, né? E as pessoas podem olhar e dizer assim: ah, mas se Deus é tão bom, por que ele deixou tu cair com a tua filha? Mas porque Deus é bom. Deus, ele continua sendo bom. Às vezes você vai cair, às vezes vai acontecer coisas na sua vida que você vai se machucar, que você vai ralar o joelho e você vai ver a mão de Deus ali o tempo todo livrando você de todo mal.
sabe? Então, servir a Deus não quer dizer que eu não vou cair. Servir a Deus quer dizer que Deus está me sustentando todos os dias. Servir a Deus quer dizer que você vai se levantar muito mais forte do que essa situação que você está enfrentando, do que o que está acontecendo à sua volta. Servir a Deus é você entender que o seu barco vai balançar, mas você não vai afundar, sabe? Então, assim, eu me levantei muito mais forte do que eu caí. Eu me levantei muito mais forte. O medo tentou me paralisar, o medo tentou me abalar, o medo tentou dizer assim para mim: ei, olha, eu tô aqui querendo me paralisar. E eu comecei a orar, e eu comecei a clamar a Deus, e eu comecei a dizer assim: Senhor, tira de mim todo medo, Pai. Porque o Deus que eu sirvo é um Deus poderoso, é um Deus fiel, é um Deus que está comigo, é um Deus que me guarda e me livra de todo o mal. Esse Deus que você tem que trazer para sua vida é um Deus que guarda você, que protege você, independente da situação. Porque se eu fosse focar só no tombo, eu ia ficar o resto da minha vida se lamentando. Mas eu tenho que focar no meu levantar, eu tenho que focar naquele que me livrou de uma coisa maior, eu tenho que focar naquilo que Deus tem na minha vida. Eu não tenho que me focar no tombo que eu levei. Eu não tenho que focar na situação que aconteceu, mas eu tenho que focar naquele que livrou a gente de todo o mal, sabe? Então, assim, aquele que me tirou do chão, aquele que me levantou e está comigo, me guardando, cuidando de mim, me livrando de toda palavra de maldição, me livrando de coisas ruins que acontecem, sabe? É nisso que eu tenho que focar. É nisso que eu tenho que pensar. É em Deus, sabe? Então, servir a Deus não quer dizer que a gente não vai passar por provações, não quer dizer que você não vai passar por lutas, mas servir a Deus você tem que saber que aquele que está guerreando é Deus, o Todo-Poderoso. E a palavra de Deus fala: agindo Ele, quem impedirá? Agindo Deus, quando Deus ele lança uma palavra sobre a sua vida, ninguém vai impedir ela de se cumprir. Não vai ser palavra de maldição, não vai ser fofoca de ninguém, não vai ser as pessoas te olharem e dizer: esse dali não tem capacidade. Deus está falando: é eu escolhi. Eu escolhi, porque as pessoas estão te jogando no fundo do poço, elas estão achando que é o teu fim. Mas às vezes elas estão te jogando. Galera, esse é o vídeo de hoje, né? Então espero que ele possa falar grandemente ao seu coração. E essa é a palavra de hoje, então não se preocupe se as pessoas estão te empurrando, achando que é teu fim, te empurrando para o fundo do poço, sendo que na verdade elas estão te levando para viver o propósito de Deus, tá? Então, galera, um grande beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.